Alô, lembrou o quê? Chacrinha, né? Alô, Terezinha, é isso aí. Estamos começando mais um Canal Esportes, na sequência da programação da sua TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e através das nossas redes sociais, como o nosso canal, né? O canal da TV Mar no YouTube, que é também uma ferramenta importantíssima para você acompanhar a nossa programação. Quero estender aqui para todos os veículos da organização Arnon de Melo o nosso abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes e pela próxima meia hora você vai ter acesso também a um amplo conteúdo com a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta, destacando a preparação de CSA para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o CSA enfrenta o Remo no próximo domingo no Estádio Rei Pelé. O CRB que vai enfrentar um dos últimos colocados da Série B, o ABC, fora de casa, mais um jogo do Galo fora de casa, e daqui a pouco nós vamos destacar também com a participação do Hereda, lateral direito, que conversou com a imprensa e vai trazer também o seu posicionamento sobre essa semana de preparação do CRB, que tenta mais uma vitória na competição para continuar subindo, pensando ficar mais próximo da permanência na Série B. Vamos destacar também tudo o que aconteceu na Copa do Brasil Sub-20, com a goleada do CSA sobre o Alecrim do Rio Grande do Norte, pelo placar de 7-1. Fez lembrar aquele resultado do Brasil com a Alemanha, né? 7-1 ontem no Rei Pelé, CSA conquistando aí um passe importante também para ganhar respeito, moral na competição. Já já vamos ter o Arne Oliveira destacando esse assunto. Vamos ter a participação do Marcelo Rocha também com o CRB. O Guilherme Nobre trazendo notícias do futebol brasileiro ao lado da Juniele Rocha. Também destacando as coisas do futebol feminino, hein? Campeonato Mundial, o Mundial Feminino já chegando exatamente em sua reta decisiva, e daqui a pouco a Juniele vai trazer esses detalhes. A palavra do técnico Marcelo Cabo do CSA também será assunto aqui no Canal Esportes, e muitas outras informações você vai poder acompanhar neste que é o espaço mais democrático do futebol de Alagoas. O Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, que está no ar. Lembrando que a reprise do programa você vai poder acompanhar também através do portal Gazeta Web e do aplicativo TV Mar, tá? Lembrando que daqui a pouco no canal da TV Mar no YouTube você vai ter acesso para cada atração aqui da nossa programação genuinamente alagoana. Também vai ter acesso ao conteúdo na íntegra desta participação aqui do amigo de vocês, o Canhão Viderlan Araújo, com esse Canal Esportes. Quero começar o programa de hoje trazendo informações dos bastidores do CRB. O auxiliar técnico do CRB tem novo auxiliar técnico com uma chegada para reforçar a comissão, que tem aí o comando do Daniel Paulista como técnico, né? O CRB anunciou ontem a contratação de Marco Monteiro, que é o novo auxiliar técnico do clube. Ele chega após uma passagem na comissão técnica profissional do Passos Ferreira, time de Portugal, onde esteve por 6 anos. Com 10 anos de experiência, Marco possui a licença de treinador B, concedida pela UEFA. É, rapaz, uma das mais respeitadas entidades e que trata com os clubes diretamente da Europa. O novo auxiliar técnico já iniciou os trabalhos no CT Ninho do Galo. Então essa é a novidade nos bastidores. Marco Monteiro chegando no CRB para dar suporte ao Daniel Paulista nas convicções que o técnico passará a ter na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem com a experiência de futebol europeu, né? Portugal faz parte também, um dos países da União Europeia, né, que acaba sendo também um parâmetro para colocar em prática conceitos modernos nas coisas relacionadas ao futebol de Alagoas e mais necessariamente ao futebol do CRB. Por falar em Europa, vamos trazer a Juniele Rocha agora para poder destacar a decisão da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Juniele, você que tem acompanhado de perto cada detalhe desta competição, traga agora, como integrante do Timaço da Gazeta, as novidades a respeito dessa reta final do Mundial Feminino. Juniele. Fala pessoal, um grande abraço a todo mundo, chegando com as informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E finalmente temos uma final definida que vai acontecer nesse domingo, dia 20 de agosto, às 7 horas da manhã no nosso horário. Primeiro foi a Espanha que derrotou a Suécia e no último confronto da semifinal, a Inglaterra se mostrou a favorita e confirmou esse favoritismo dentro de campo, derrotando as australianas, as grandes favoritas
favoritas que estavam jogando em casa. 3-1 foi o resultado. Não faltou força das australianas, mas realmente a Inglaterra chega muito forte para essa final. Uma final inédita e vale lembrar que as duas seleções, se conquistarem, quem conquistar esse título vai ser pela primeira vez, então já chega sendo muito especial para ambas essas seleções. A gente vai continuar dando todas as informações porque também tem disputa do terceiro lugar. Então, no domingo, dia 20, 7 horas da manhã, no nosso horário, a grande final entre Inglaterra e Espanha. É isso aí, Juniele. Nós vamos continuar acompanhando também nesse momento final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que você também nos deu essa honra de participar todos os dias aqui no Canal Esportes, com informações fresquinhas, acompanhando de perto cada detalhe e emoção apresentada pela própria competição. Por falar em emoção, o torcedor do CSA que não vive na equipe principal situações de muita alegria, né? Tem muitas coisas que estão sendo contornadas nos bastidores, mas os marujinhos ontem deitaram e rolaram. Poderíamos dizer assim, eles realizaram um trabalho de cabelo e bigode no estádio Rei Pelé. Enfrentando o Alecrim do Rio Grande do Norte, a equipe azulina conseguiu, com a vitória pelo placar de 7-1, passar para a próxima fase da competição. O CSA que passou pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, a goleada garantiu os azulinos nas oitavas de final da competição como adversário já definido. O CSA terá o clássico regional contra o Sport em 2 jogos. As datas dos confrontos ainda não foram definidas, mas parabéns ao CSA pela vitória por 7-1. Tem aqui imagens do elenco azulino com essa grande vitória, uma vitória de muito respeito do CSA no jogo de ontem, pelo placar de 7-1, partida que foi realizada no estádio Rei Pelé. E assim, vamos ficar devendo os gols, porque nem a Federação Alagoana de Futebol, nem tampouco a CBF colocou emissoras para poder transmitir a partida. Estamos falando de uma Copa do Brasil Sub-20, né? Mas nenhum veículo traz imagens a respeito dessa situação, pelo menos através dos veículos de comunicação que nós consultamos. Eu falei, inclusive, pela manhã com a assessoria de comunicação da Federação, através do nosso Augusto, né, que é o assessor de imprensa da Federação Alagoana de Futebol, e ele já nos informava que nenhuma emissora transmitiu esse jogo entre CSA e Alecrim. Vamos torcer que a Federação resolva isso, a CBF, né, possa trazer também esse direito de acompanharmos os próximos jogos, até porque o Esporte Clube do Recife, que o CSA terá nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, e aí acaba sendo importante também, né, peso, né, partida de peso na região Nordeste, a transmissão desses 2 jogos daqui para frente, da jogo de ida e jogo de volta, com a ordem, horário e data desses confrontos que nós vamos passar nos próximos programas. Vamos dar uma olhada no mais completo portal de notícias de Alagoas agora, o portal Gazeta Web, que traz em sua editoria de esportes: final da Copa do Brasil 2023, Flamengo e São Paulo se enfrentando. Veja datas, horários e onde assistir. Já há definição. Ontem o Flamengo venceu o Grêmio pelo placar de 1-0 e o São Paulo devolveu a derrota do primeiro jogo para o Corinthians pelo placar de 2-0. Com isso, Flamengo e São Paulo, destacando o show das duas torcidas. O torcedor do São Paulo colocou 62 mil torcedores no Morumbi. O torcedor do Flamengo no Maracanã, mais de 65 mil. A tendência será de 2 partidas de muita emoção e de grandes públicos também nesses 2 jogos. Jogos de ida, dia 17 de setembro, jogo de ida, né? E o jogo da volta, dia 24 de setembro. Mando de campo da final da Copa do Brasil. A CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo da final. Ainda não há data confirmada para esse sorteio. Flamengo e São Paulo vão se enfrentar na final da Copa do Brasil 2023. O primeiro time a se classificar foi o São Paulo, que venceu o Corinthians por 2-0 no jogo da volta. Depois foi a vez do Flamengo garantir vaga ao derrotar o Grêmio pelo placar de 1-0 no Maracanã. Sobre a premiação, a presença na final da Copa do Brasil garantirá 30 milhões de reais. Esta é a premiação para o vice-campeão também, e o vencedor do torneio levará 70 milhões de reais. Ou seja, quem ganhar a Copa leva 70 milhões de reais para os cofres. Quem for o vice já tem 30 milhões garantidos. Ou seja, ou São Paulo ou Flamengo terá esse adicional aí de mais 30 milhões em seus cofres, passando exatamente a ter esse valor já para contar com suas despesas e capital de investimento para outras competições.
Dando sequência aqui ao canal Esportes, deixa eu convocar, já que falávamos de CSA, o Arner Oliveira. Ele que é o bom de bola do Timaço da Gazeta e vai trazer agora informações atualizadas do CSA, seja na equipe principal, em preparação para enfrentar o Remo no próximo domingo pela Série C, mas também pela vitória do CSA ontem sobre o Alecrim pela Copa do Brasil Sub-20. Bom de bola, é com você. Um abraço, amigos da TV Mar, da Rede Gazeta de Rádio, Gazeta Arapiraca. Muito bom dia, desejando a vocês realmente um maravilhoso momento do esporte, porque ontem para o CSA foi muito bom na categoria Sub-20. No jogo primeiro desta Copa do Brasil, na categoria, CSA goleou o Alecrim no estádio Rei Pelé pelo placar de 7-1. Eu acompanhei o jogo, fiquei acompanhando também Sport e CSP, e desse outro jogo saiu o adversário do CSA. CSA vai jogar contra o Sport Recife, que ganhou o seu jogo pelo placar de 3-2. Como detalhe, pelos gols marcados, CSA então tem a vantagem do segundo jogo na segunda fase desta Copa do Brasil. A CBF só oferece hospedagem e transporte para os jogadores nesta categoria. Ontem foi dia de treinamentos no ambiente do CSA, hoje também, nesta sexta-feira, também acontecerá no horário da tarde, enquanto que no sábado os treinos vão acontecer no horário da manhã, visando o jogo contra a equipe do Remo. Vamos ter entrevistas ainda do Hernandes, do próprio Marcelo Cabo, um papo com a imprensa, abertura, pouquinho de cada treinamento nesses dias, para que a gente possa acompanhar também a preparação visando o jogo contra o Remo, domingo, 16 horas, no estádio Rei Pelé. Um grande abraço para todos! Um abraço, Arner Oliveira, para você, E como ele bem adiantou, Hoje a entrevista coletiva no CSE com Hernandes, lateral direito, nós vamos repercutir também nesta sexta-feira aqui no canal Esportes. O técnico do CSA, Marcelo Cabo, foi questionado pelo bom de bola, o Arner Oliveira, na entrevista coletiva do último domingo, no pós-jogo, depois do empate com o Botafogo da Paraíba no estádio Rei Pelé pela Série C. A primeira pergunta do Arner foi a mais importante da coletiva, no meu ponto de vista. Como o técnico do CSA recebeu essa informação? O CSA blindou durante a semana as possibilidades de qualquer questionamento de um membro da imprensa para os atletas e para a comissão técnica para manter o foco no jogo com o Remo. Naquela oportunidade, Marcelo Cabo respondeu assim, sobre a pergunta feita pelo Arner Oliveira a respeito das declarações do até então presidente do CSA, hoje presidente licenciado por 30 dias, Rafael Tenório, em que chamou o time de medíocre naquela oportunidade. Marcelo Cabo respondeu assim. Eu não vou comentar sobre a entrevista do presidente, porque eu não ouvi a entrevista do presidente, entendeu? Então, assim, ele deu... Você está me dizendo que ele deu uma entrevista e eu não posso contextualizar e nem dar uma opinião sobre a entrevista porque eu não ouvi, A gente conversou bastante lá no vestiário na questão de que a gente fazer todos entenderem, o jogador entender, os jogadores, nós, comissão técnica, que a gente está vivo na competição. Nós estamos ainda, podemos chegar a 29 pontos, eu tenho certeza. Se a equipe nos próximos 2 jogos tiver esse comportamento que ele jogou hoje, do jeito que nós jogamos hoje, a gente tem boas chances de classificação. Então a gente está vivo na competição. A questão da declaração do presidente, eu lhe peço desculpa, mas eu não posso opinar porque eu não ouvi. Eu não sei qual foi a declaração e qual foi o contexto. Que a minha preocupação, o meu foco é com a equipe. E aí a gente reuniu com a equipe, esclarecendo a eles e passando, e mesmo de um resultado que nos deixou muito entristecidos, chateados pelas circunstâncias de não ter vencido hoje em casa, a gente está vivo na competição, a gente pode chegar a 29 pontos e a gente tem a ideia, com 29 pontos a gente classifica. Então vamos buscar essas duas vitórias. Se a gente vê o comportamento que a gente teve hoje, uma equipe propositiva, uma equipe agressiva, que buscou o gol a todo momento, a gente pode buscar essa classificação. Pois é, O otimismo toma conta do CSA, pelo menos por parte do técnico Marcelo Cabo e de alguns jogadores, como o atacante Júnior Todinho, que esta semana falou com a imprensa e também tem destacado esse desempenho recente com a camisa do CSA. Ele que é considerada uma das últimas contratações do CSA para a sequência da 3ª divisão do futebol nacional. Eu vou passar a minha experiência que eu tenho um pouco no futebol.
vou ajudar os meninos mais novos. E se eu não fizer gol, dar passe para fazer gol, se fazer uma falta, alguma coisa, a gente vai ter que mudar para esse jogo aí. A gente vai ter que fazer a diferença, a gente vai procurar o que fazer para poder sair com essa vitória de qualquer forma. Nesses 2 últimos jogos, vocês perceberam que a torcida encheu o estádio, principalmente nessa reta final, apoiou. Quão importante é agora continuar nessa sintonia, né? Jogador, elenco, torcida, principalmente agora nesse desafio em casa ainda contra o Remo? É um momento difícil de falar, né, da torcida. A torcida está fazendo um show, né? Está fazendo a parte dela e já venho aqui pedir que eles compareçam no domingo. Acredita na gente, a gente está fazendo o nosso trabalho, está dando o nosso melhor para poder sair com resultado positivo, e a gente vai sair. Eu tenho fé disso que a gente vai sair com a vitória no domingo. Foram muitas as chances de gol, inclusive uma do Jô, né, que ele mergulha, tenta até acerta o cabeceio, mas bota a bola para fora, né? Essas chances não podem ser, lógico, desperdiçadas. Um ataque com a nova formação, porque o Jô não vai poder jogar. Meio campo ganha a volta do Bruno Matias. O time joga mais uma vez mudado, né, modificado. Como é que você vê isso? Vai jogar, mudou, né? Tipo, colocou o Jô, eu não tinha jogado com o Jô, agora o Jô já ficou de fora. Agora é ver o que o Marcelo tem para fazer na semana. Eu sei que ele vai dar o melhor para a equipe, para poder nós buscar a vitória no domingo. Pois é, tá aí o Júnior Todinho, né, pedindo o apoio da torcida, e tenho certeza que o torcedor do CSA, né, vai comparecer em grande número no estádio Rei Pelé, até pela importância do jogo. Apesar das fortes declarações dadas no início da semana, né, no domingo à noite, no pós-jogo contra o Botafogo da Paraíba, pelo presidente do CSA, Rafael Tenório, que está afastado por 30 dias e agora assume provisoriamente, né, a Miriam Monte como presidente do CSA, é importante colocar que o CSA ainda tem possibilidades de classificação. Se olharmos a classificação atualizada desta Série C do Campeonato Brasileiro, como vamos mostrar agora, o CSA está a 2 pontos do grupo de classificação, ou seja, do G8, né, as 8 equipes que estarão classificadas para a segunda fase desta Série C do Campeonato Brasileiro ao encerramento da 19ª rodada. Só que o CSA não pode mais se dar ao luxo de sequer empatar nesses 2 próximos jogos e torcer por tropeços de equipes que se encontram em sua frente hoje, como São José, como São Bernardo, como Náutico, que são equipes que se encontram na frente do CSA hoje. Tem 6 pontos ainda possíveis em disputa. O CSA pode chegar até aos 29 pontos. Isso significa que, dependendo do que aconteça nas próximas rodadas, com 2 vitórias, vencendo o Remo no domingo e depois na última rodada, no final de semana que vem, o Amazonas lá dentro, que é uma das equipes de melhor campanha nesta Série C, o CSA pode alcançar essa classificação. Então não é para jogar a toalha ainda, o CSA tem grande chance de conquistar essa classificação, só precisa emplacar uma série de vitórias, coisa que ainda não conseguiu fazer nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA joga domingo às 4 da tarde contra o Remo no estádio Rei Pelé, está na 10ª posição neste exato momento com 23 pontos, 2 pontos atrás do Náutico, que tem 25, 2 pontos atrás do São Bernardo, que hoje é o 8º colocado, estaria sendo aí a última equipe a conquistar a vaga para a segunda fase, também com 25 pontos, e 2 pontos atrás do São José do Rio Grande do Sul, que tem 25. O Paysandu é o 6º colocado com 26 pontos, ou seja, 3 pontos separando o CSA aí do Paysandu, que é o 6º colocado. É preocupante? Claro que é, porém não é desesperadora a situação, ainda não é desesperadora. Depois dessa penúltima rodada é que nós vamos ver o que o CSA vai precisar fazer na casa do adversário e para que resultado ele vai ter que torcer, ou até mesmo estando dentro do G8, ele já terá que fazer somente o seu papel, que é vencer o Amazonas lá no norte do país. Lembrando que nessa sequência de rodada, nós vamos ter alguns jogos que são perigosos. São José e Amazonas, por exemplo. É um jogo muito difícil esse aqui. Se o São José tropeça e o CSA vence, o CSA já garante aí, dependendo do jogo do Náutico com o Brusque, que é o líder da competição, e o Náutico vai jogar fora de casa, mas dependendo do que aconteça, já garante aí uma possibilidade de entrada do CSA para esse G8, que são os 8 melhores times que estarão classificados para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E nós vamos continuar acompanhando os fatos no decorrer da semana e no final de semana para trazer também aqui no Canal Esportes.
O quadro médico do tetracampeão mundial e alagoano Zagallo é estável, de acordo com o boletim médico atualizado. Inclusive, quem tem passado algumas dessas informações é o próprio filho do Lobo Zagallo. O velho Lobo está internado desde a última terça-feira, quando deu entrada por conta de uma infecção urinária. O boletim destaca que ele consegue respirar sem ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta hospitalar. O CRB iniciou preparação e já vem em reta decisiva durante essa semana para enfrentar o ABC, depois do empate com o Sampaio Correia pelo placar de 1-1 na última rodada. A equipe do técnico Daniel Paulista, que já conta com reforço, no banco de reservas, com a presença de um auxiliar técnico que vem do futebol português, para poder dar um pouco mais de experiência nas decisões do treinador do clube, também tem intensificado essas atividades para fazer o CRB manter o equilíbrio e ter personalidade em vencer o ABC, que não vive um bom momento na Série B. Inclusive, é uma das equipes que se encontra na zona de rebaixamento. O Marcelo Rocha chega agora aqui na sequência do Canal Esportes para poder trazer informações atualizadas do Galo como integrante do Timaço da Gazeta e atração aqui do Canal Esportes. Fala, estrutura! Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da Net Claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta em Arapiraca. E o CRB viaja hoje, agora pela manhã, trabalha no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, e depois viaja para Natal, onde joga contra a equipe do ABC no Frasqueirão, o jogo que acontece às 17 horas no sábado. Amanhã, sexta-feira, ainda tem um treinamento, lá próximo da capital. O próximo do jogo, não foi passada a logística, para que o Daniel Paulista já comece a definir a equipe que joga. Ele já sabe que não viaja hoje com o João Paulo, que tomou o terceiro cartão amarelo, e não conta com o Anderson Leite, também o terceiro cartão amarelo. Os demais jogadores todos à disposição. Falar em jogadores à disposição, há uma expectativa para hoje o CRB receber a tão esperada máscara para que possa começar a treinar com o grupo o zagueiro Fábio Alemão. Ele machucou no jogo contra o Sport, ficou de fora dos treinamentos, aguardando essa máscara que foi confeccionada em Minas Gerais, e a informação que está chegando hoje, vamos aguardar. E para fechar as informações do Clube de Regatas Brasil, o Marco Monteiro foi contratado. Ele será o auxiliar técnico do Daniel Paulista, tem uma experiência no futebol europeu, estava inclusive em Portugal. O Marco Monteiro, ele é aqui, alagoano de Maceió, da capital, e agora vai fazer parte da comissão técnica do Clube de Regatas Brasil. Sucesso para ele, o CRB que investiu na sua parte nutricional e agora com a comissão técnica trazendo o experiente e rodado Marco Monteiro para a comissão técnica. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, e você, ouvinte da nossa Gazeta Arapiraca. Boa, Marcelo. Estrutura do Timaço da Gazeta trazendo informações. Está aí então a presença do Marco Monteiro, auxiliar técnico, agora dando suporte ao Daniel Paulista. Vem com a bagagem do futebol europeu e será uma das novidades no banco de reservas, auxiliando o Daniel Paulista nessa escalação do CRB, principalmente nas definições e variações que o CRB pode ter nos critérios técnicos para esse jogo contra o ABC no próximo final de semana. É importante destacar que uma vitória deixará o CRB mais próximo, e a cada vitória que o CRB alcançar na Série B daqui para frente, ficará mais perto de também alcançar a sua permanência na competição, que é o primeiro ponto. Não adianta você hoje discutir o CRB falando em acesso. Pensar em acesso, e por mais que muitos torcedores dizem isso é pensar pequeno, isso é uma situação que acaba prejudicando a ideia de acesso do CRB, porque existe uma pressão enorme no CRB, e eu sei disso, pelo acesso para a Série A. Mas hoje nós precisamos trabalhar com os fatos. E o cenário agora mostra o seguinte, que o CRB precisa primeiramente alcançar a sua permanência na competição, porque ainda não atingiu o número de pontos suficientes para poder ter hoje uma permanência assegurada na Série B. E aí sim, depois, se tiver algumas rodadas e as possibilidades em andamento nas condições matemáticas, aí o CRB pode falar em acesso
para a primeira divisão. Mas é muito difícil que isso aconteça pelo número de tropeços que o CRB já teve e pela quantidade de pontos alcançadas no aproveitamento das equipes concorrentes e que se encontram na parte de cima hoje desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Hereda fala dos desafios que é enfrentar o ABC, ou pelo menos o que ele espera para enfrentar o ABC de Natal no próximo final de semana. E já vou logo adiantando, viu? Para quem acha, o CRB vai pegar o ABC porque está na zona de rebaixamento, tem obrigação de vencer. Não, o futebol não é assim, gente. Sincero e honestamente, quem pensa dessa forma, eu diria que precisa rever seus conceitos com urgência. Futebol não é dessa maneira. De boca, quem ganha dinheiro só é cantor, e olhe lá, nem comunicador ganha tanto dinheiro assim. Então, é preciso ter muito cuidado e respeito ao adversário. E o Hereda fala sobre as dificuldades desse jogo em entrevista coletiva concedida ontem no Ninho do Galo, em contato com a imprensa. Com certeza, foi um resultado amargo pra gente, né? Sabemos da importância dessa semana, do trabalho que temos que fazer bem feito. Sabemos que vai ser um jogo bem difícil também, lá em Natal. Então estamos se dedicando, né? Fazendo o que o professor tem pedido pra gente chegar lá e fazer um bom jogo. O Hereda, o campeonato é muito difícil, a dificuldade vai existir com qualquer adversário. Mas por que tantas e mais dificuldades com os times que estão abaixo da tabela? E vem aí o ABC também, que não ganha do CRB há muito tempo, está mesa aí também sem vencer. Acho que todo jogo é difícil, né? Realmente. Mas aqueles times que estão mais abaixo, eles sabem da importância, né, de ganhar. Então eu acho que eles se empenham um pouco mais. Mas eu acho que cada jogo tem sua importância, cada jogo é difícil. Por isso que a gente tem que ir bem preparado para lá, que sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente sempre insiste nessa questão, né, de adversário debaixo da tabela, porque às vezes não quer dizer nada. Se entra em campo, cada partido é uma partida. Mas sair daqui, o que fazer para conseguir esse resultado, aproveitar o momento difícil do adversário. Não, você está, a lanterna da competição está afundado, 14 pontos, também são 8 jogos. Como você mesmo disse, acho que cada jogo é difícil, né? Não tem jogo fácil na Série B, é um campeonato muito de regularidade. Eu acho que a gente tem que estar mais concentrado, né? Às vezes falta um pouco de concentração e a gente acaba vacilando nos momentos finais, como foi esse último jogo. Então, acho que a gente tem que trabalhar, né? Só o trabalho para reverter essa situação. É isso mesmo, né? Tem que trabalhar. É a única coisa que pode realmente trazer uma mudança nesse panorama do CRB, neste presente momento, daquilo que o CRB precisa para a sequência da competição. Vamos dar uma olhada agora na classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, como anda esse cenário para o CRB, se encaixa com aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, da questão da luta pela permanência. Hoje o Sport tem 45 pontos. Esse é um número de pontos que os matemáticos colocam como certo, né, para que uma equipe possa alcançar a permanência. Então, hoje o Sport pode falar de acesso. Por quê? Porque além de ser o primeiro colocado na classificação geral da Série B, é uma equipe que já alcançou sua permanência e vai ter pelo menos 15 rodadas aí para poder somar os pontos suficientes para administrar essa primeira colocação que o clube já alcançou até aqui nesta competição. Estamos falando de um início da 24ª rodada nesta quinta-feira, com os jogos entre Londrina e Atlético Goianiense, Vila Nova e Mirassol. São os dois jogos nesta quinta-feira, um começando às 7 da noite, Londrina e Atlético Goianiense, e às 9h30, às 21h30, o Vila Nova joga contra o Mirassol. Na sexta, mais dois jogos, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Sport, jogão de bola, tá? Dois grandes jogos nesta sexta-feira, um às 7 e outro às 9h30 da noite. No sábado, mais jogos, Avaí e Tombense, Ituano e Criciúma, ABC e CRB às 5 da tarde no Frasqueirão e Juventude e Sampaio Corrêa às 18 horas. No domingo, os outros dois jogos que fecham a rodada 24. Novo Horizontino e Chapecoense, Ceará e Ponte Preta. O CRB está aqui, ó, 12º colocado com 29 pontos. O ABC é o lanterna com 14 pontos na competição. Já tem, inclusive, uma margem muito grande para poder deixar essa zona de rebaixamento. Crise no ABC? O CRB está pegando uma equipe em crise, sim. Mas isso não significa que os 3 pontos já são garantidos. O CRB precisa fazer, provar dentro de campo, vencendo esse adversário que deve vir desesperado, tentando tirar essa água que hoje já passou do nariz para trazer essa água para o pescoço.
Hoje a situação no ABC é essa, a água já passou do nariz, está só com os olhos para o lado de fora. Se vencer o CRB, coloca o pescoço para fora, dá uma respirada para tentar sobreviver na competição. Quem vai falar melhor sobre essa situação da preparação do CSA para enfrentar o Remo e do CRB para enfrentar o ABC, quero trazer agora como atração aqui no Canal Esportes o Henrique Pereira para fazer o seu comentário e sua análise sobre a situação de momento dos dois maiores clubes de Alagoas, cada um em suas divisões em competições nacionais nesta temporada. A semana ela tem sido de tentativa de apagar o incêndio que o CSA próprio causou na sua diretoria, por conta dos discursos, enfim. É uma semana decisiva, é um time que precisa desesperadamente da vitória, e isso entra ainda mais para apimentar o confronto do próximo domingo contra o Clube do Remo. O CSA, ele infelizmente trilhou esse próprio caminho, né? Ele construiu essa estrada difícil nessa reta final de competição. O técnico Marcelo Cabo, a gente já sabe que não vai ter o jogo. A gente citou ontem da possibilidade do Todinho ser a figura de referência, o Taliari voltar um pouco mais para ser armador ou um segundo atacante. A escalação, Maruja, ainda tem um certo mistério, mas acredito que uma vez sem o Jô, o Todinho indo para essa referência, entre um outro atleta pelo lado ou alguém que possa fortalecer o meio-campo. O problema é quem, né? Marcelo Cabo deve resolver essa parada. E no domingo a gente vai conhecer. O treinamento hoje foi fechado, teve visita do presidente da Federação Alagoana, Felipe Feijó, para passar aquela força, enfim. Toda ajuda é válida, né? Vindo para agregar é sempre muito importante. Esperar e torcer para o CSA da mesma forma que a gente espera para torcer também contra o Clube de Regatas Brasil, que viaja hoje, na quinta, para a cidade de Natal, vai enfrentar o ABC, é o Lanterna, mas como a gente disse, não devemos esperar jogo fácil. O Galo que tem o retorno do alemão, mas será que é retorno mesmo? Tem o retorno dele nos treinamentos. Será que ele vai para o jogo? Ele estava esperando a máscara. A máscara chega hoje. Será que ele já vai ter condição? Não sabemos, é um mistério. Caso ele não possa atuar, a manutenção do Gum é natural, junto do Ramon no setor de defesa. Quem entra no lugar do João Paulo, o candidato normal é o Rafael Longini, mas ele anda bem baixa. Tem o retorno do Lucas Lima. Esse tem completamente a vaga no time garantida, retornando dessa suspensão. É esperar também uma semana de muito aguardo. O CRB, infelizmente, ele está meio que no banho-maria. Uma pena, né? Tem muito jogo ainda pela frente. Se engatar uma sequência de vitórias, reanima o torcedor. Mas, por enquanto, o pensamento de todos é mais um jogo para cumprir. Tem que ganhar esse, os próximos, para que talvez, quem sabe, colocar um molho aí nessa competição que infelizmente anda bem insossa para o Galo. É verdade, né? Anda realmente muito xoxa nessa competição para o CRB, que não consegue emplacar uma boa sequência de resultados positivos. Aí sim, como o Henrique colocou, talvez, se o CRB conseguir emplacar uma boa sequência de vitórias, aí a coisa mude, o cenário, o olhar, a ambição da equipe pela própria competição seja bem maior do que somente a permanência, que é o que o CRB tem neste presente, né? Até o presente momento. Não tem uma outra situação que a gente possa passar para o torcedor. O Guilherme Nobre chega agora nessa última atração aqui do Canal Esportes para poder trazer também informações a respeito do cenário do futebol alagoano, cenário do futebol brasileiro. E aí, galera, tô passando aqui para falar um pouco do Asa de Arapiraca, que apesar de ter o seu elenco profissional de férias, segue trabalhando muito nos bastidores, sobretudo a diretoria, com rescisões de contratos e buscando jogadores aí no mercado. Só que a situação é nos tribunais. Lembra daquele problema que teve com o Nacional de Patos denunciando o Asa por uma suposta escalação irregular do Zé Wilson? Pois é, essa história está muito perto de ter um desfecho. Nesta quinta-feira vai ser julgado o recurso do Nacional, mas ao que tudo indica, a diretoria alvinegra está em paz, nenhuma punição deve acontecer, nem multa, nem desclassificação de um possível futuro campeonato. Então o clima é de muito otimismo e isso deve passar como uma ventania. Enquanto isso, já que não tem um profissional, o Asa foca muito na base. No final de semana tem Alagoano Sub-20 começando e o Asa espera pelo menos fazer uma boa campanha para classificar sua equipe para a Copinha do ano que vem. É o Asa aí se movimentando nos bastidores. Mês que vem deve ter muita novidade no Alvinegro, pensando em 2024. Um forte abraço, galera!
Valeu, Guilherme. Obrigado pela sua participação. E olhar para as categorias de base agora no ASA é prioridade, não pode ser diferente, né? A equipe encerra suas atividades no futebol principal, uma equipe considerada mais experiente. Agora tem que olhar para a base para ver se consegue garimpar, né, bons valores para trazer para a equipe principal para as competições que o ASA poderá ter até agora em 2023. De repente, a pré-copa do Nordeste começando em 2023, nunca se sabe. Sobre essa questão jurídica que o Guilherme trouxe, preciso destacar. Acredito também que vai terminar em pizza. O ASA já foi eliminado pelo Nacional de Patos, cometeu um deslize, isso é fato. Teve um erro do ASA nessa história muito grande em divulgar aí com duas situações números diferentes para o mesmo atleta. O Zé Wilson tinha na relação oficial o número 15, depois aparece com o número 5 e aí o árbitro dá cartão amarelo para o número 15, não para o número 5 e transformou naquela confusão inteira que deu margem para que o Nacional de Patos pudesse entrar na justiça. Então isso foi provocado por um erro humano, um erro do ASA, naquela oportunidade em não ter colocado as numerações de forma correta. Naquela que é considerada a pré-súmula, que é entregue para o quarto árbitro e a que foi passada para a imprensa através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Mas o que importa nessa situação toda é que nada disso vai mudar com o andamento da Série D do Campeonato Brasileiro. Já tivemos o primeiro jogo entre Nacional de Patos e o Ferroviário do Ceará, um 0-0, segunda partida agora sendo realizada neste final de semana. Então tudo isso deve terminar em pizza, mas que sirva de alerta para que o ASA possa ter mais cuidado nas próximas competições. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Um grande abraço para você. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais notícias e a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta também, sempre abrilhantando esse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Até amanhã, a gente se vê.